Olá, queridos adolescentes, estamos novamente aqui para continuar com o estudo da nossa lição. E estamos na lição de número 6, na metade quase das nossas lições. E nesta oportunidade, temos uma presença ilustre aqui conosco. Vou perguntar o nome dela, quantos anos tem e em que igreja você congrega. Por gentileza, se apresente aí para os adolescentes. Meu nome é Maria de Lourdes, eu tenho 9 anos e eu vou na igreja de Sorocaba. Muito bem, Maria de Lourdes, seja muito bem-vinda. Vamos, nesta manhã, estudarmos juntos essa lição. Eu vou pedir para você, Maria de Lourdes, eu vou ler o título. Qual é o título? Um desafio contra a falsa adoração. Exatamente. Lê para nós o texto-chave. Tá. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Muito bem. Esse daí foi o texto-chave, Daniel 3,17. Eu vou ler o Pense Nisso. Os tempos de prova que estão diante do povo de Deus exigem uma fé que não se abale. Os filhos de Deus devem demonstrar que Ele é o único objeto de culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o próprio risco de morte, pode levá-los a ceder, no mínimo que seja, a um culto falso. Muito bem, Maria, vamos passar para os tópicos da nossa lição e vamos para o primeiro tópico. Opa, acho que me esqueci do que havia prometido. É o primeiro tópico. A primeira pergunta: o que Nabucodonosor fez para demonstrar que podia mudar a profecia divina? Fez uma imagem de ouro. Uma imagem de ouro, muito bem. Na lição anterior, ou nas lições anteriores, nós vimos sobre o sonho do rei. Ele sonhou uma estátua, essa imagem, só que não era de ouro puro. Era de materiais diferentes. A cabeça de ouro, o peitoral e o braço de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e o pé, ferro misturado com barro. Mas o que o rei quis mudar, não é verdade? E fez tudo de ouro, achando que o reino dele duraria para sempre. Muito bem, Maria. Agora, no tópico 2, nós vamos encontrar o próximo assunto. Se ficar em pé, enfrente as consequências. Pergunta A. Após concluir a estátua, que ordem o rei deu aos príncipes e governadores da Babilônia? Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Muito bem. Então o rei fez um convite para todos os principais. E todos foram? Foram. Todos foram, todos os convidados. E agora, o que o rei mandou fazer na cerimônia de dedicação dessa imagem? O que ele disse? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se curvar durante a imagem. Exatamente, se curvar perante essa imagem. A gente não vai dar spoiler, Maria, senão a gente vai acabar com a lição logo. Mas aqui já vem falando, se você recebesse um convite, e vamos supor, da rainha, do rei da Inglaterra, você aceitaria o convite? Sim. Você gostaria de ir? Sim. Iria, não é verdade? Porque um convite todo especial, destinado somente para Maria. Da mesma maneira, as pessoas foram. Foi um convite do rei. O rei era o mandatário, era o supremo. Então todos tinham que ir. E eles se sentiam à vontade também, não é verdade? Sim. Mas agora, que polêmica na pergunta B, Maria? Que polêmica ocorreu na cerimônia de dedicação?
O que houve? No meio da multidão de adoradores, havia 3 homens que estavam firmemente decididos a não desonrar o Deus do céu. O Deus deles era Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e não se curvariam a nenhum outro concorrente. Muito bem, obrigado pela resposta. Então, eles não se prostrariam. Não. Agora eu te pergunto, vamos nessa daí que você foi convidada para visitar a Inglaterra, você vai visitar o rei, só que agora diante dessa situação, você está lá, só que o rei vai falar, olha, todos vocês deverão brincar no sábado, está livre para brincar. Você faria agora, o que você vai fazer? Você brincaria no sábado ou você falaria, não, eu vou me manter firme? O que você faria agora? Eu ia me manter firme. É isso que os jovens fizeram. Fala, como que eu vou me prostrar diante dessa imagem? O meu Deus é o melhor de todos. Então eu vou me manter firme. Muito bem pela sua resposta. Então, essa polêmica aconteceu e eles decidiram se manter firme diante de milhares de pessoas. No tópico 3, tem o subtítulo, não devemos seguir a multidão para praticar o mal. Como Nabucodonosor reagiu ao saber que 3 de seus mais importantes súditos haviam desobedecido sua ordem? Ele ficou furioso. Ficou furioso. Esses 3 eram importantes, eram amigos dele. E agora, como que o rei, voltando à nossa história, lá da Inglaterra, você foi convidada, o rei vai falar, Maria, eu te fiz o convite, por que você não vai brincar agora? Você tem que brincar, você pode fazer o que você quiser no sábado. Eu fiz tudo isso para vocês. Será que ele ficaria mansinho? Não. Será que ele ficaria diferente já? Diferente. Diferente, né? Diferente. É isso que aconteceu com o rei. O rei ficou furioso. Furioso com a atitude deles. Agora, na pergunta B, Maria, como Sadraque, Mesaque e Abidnego reagiram à oferta de misericórdia da parte do rei? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos. Você percebeu a resposta deles? Então o rei deu mais uma chance a eles, não é verdade? Mas eles disseram? Não. Não. Eles foram firmes aí. Agora, voltando à nossa história agora, o rei da Inglaterra vai te dar mais uma oportunidade. Maria, você pode brincar. Mas se você não brincar, você vai para a cadeia. O que você vai fazer? Você vai para a cadeia ou vai brincar? Eu prefiro ir para a cadeia. Prefere ir para a cadeia? Por que você preferia ir para a cadeia? Porque eu não queria deixar Deus triste e nos despertar a Deus. Muito bem pela sua resposta. Você percebeu, adolescente? Que nós devemos nos manter firmes. Assim como esses jovens. Tiveram mais uma chance, mas eles decidiram, não, a gente vai para a fornalha. E a Maria também, nessa simulação, a Maria decide permanecer firme e prefere ir para a cadeia. Vamos ver o resultado final. O que vai acontecer? Vamos para o 4º tópico, Maria. Libertação. Como o rei reagiu
a fala dos três jovens. Como que ele ficou agora? Nabucodonosor perdeu o autocontrole quando viu que os três hebreus se recusaram a adorar sua imagem de ouro. Muito bem. Ele já estava irado. Eram amigos, deu uma chance, agora perdeu o autocontrole. Como que alguém, quando perde o controle, o que a pessoa faz? Fica muito bravo. Fica muito bravo, pode fazer loucuras, né? Pode fazer loucuras, perde o raciocínio, sei lá, pode até bater, ser agressivo, não é verdade? Sim. E o rei perdeu o controle. Agora, o que aconteceu quando os servos do rei executaram a sentença de morte? O que aconteceu agora? O rei perdeu o controle. Agora, o que aconteceu com esses três jovens? Eles foram levados para onde? Para a fornalha. Para a fornalha, exatamente. Eles foram levados para a fornalha. E será que eles foram livres? Assim, vocês podem caminhar. Ou será que eles foram amarrados? Foram amarrados. Eles foram amarrados. Eles foram amarrados. E agora, os soldados ainda, olha só, a fornalha naquela época estava numa certa temperatura. O autocontrole que o rei perdeu, ele falou e disse: aqueçam 7 vezes mais essa fornalha. E quando os soldados levaram os três jovens e empurraram, o que aconteceu com os soldados? Será que eles ficaram vivos ou eles morreram? Morreram. Eles morreram. O calor era tanto que eles morreram. Então, o rei, agora voltando à nossa simulação, você vai para a cadeia. E agora o rei vai falar para você: você não vai comer nada. Você está em outro país, ninguém vai sentir saudade de você. Pode fazer tudo o que vocês quiserem. Eu mando aqui. Agora você vai passar fome. A não ser, Maria de Lourdes, que você queira brincar no sábado. Você decide. Você vai decidir o quê? Ficar na prisão. Ficar com fome? Ficar com fome. Ficar com fome. Muito bem. Agora, na pergunta B, quando o rei olhou para dentro da fornalha para se certificar de que estavam de fato mortos, o que ele viu? Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. Você já pensou agora, Maria? Quantos estavam lá dentro agora? 4. 4. E quem era o quarto? Jesus. 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 Alguém sobrevive ao fogo? Não. Não sei se você já se queimou o dedo. Já se queimou alguma vez o dedo? Passou no fogo ou no ferro quente? Não. Não lembro, muito bem. Mas você já deve ter caído e machucado. Dói ou não dói? Dói muito. Dói muito, não é verdade? Imagina um fogo. Quando você coloca só o dedinho, não faz, tá? Mas quando nem você é adolescente, você coloca de leve, você sente calor, você tira rápido. Porque ele queima. Mas esses jovens não se queimaram nada. E quem estava lá era Jesus, como você disse. É isso que o rei viu. Viu 4 pessoas. Ele disse: não é que julgamos 3? Como que eu vejo 4? Na pergunta seguinte, como Nabucodonosor reverteu a sentença de morte original? E qual era a condição dos 3 amigos de Daniel ao saírem da fornalha? Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo.
Muito bem, Maria. Então, mandou saírem e agora eles estavam com cheiro de fumaça? Não, Será que o cabelinho deles queimou? não, Será que ficaram com bolhas? não. Ficaram ilesos. É como dizer, você está na prisão, naquele exemplo que a gente deu, só que agora quem tem a chave da prisão é o chefe, é o chefe da prisão. Nesse caso, não, vai ficar comigo, o rei. É a única chave, não tem mais. E aí vem Jesus e ele começa a abrir. É a prisão mais segura, ninguém pode sair nem entrar. E aí você sai. E o rei fica, mas como? Como você saiu daí? E aí a pessoa, Jesus está do seu lado, falando, foi Jesus. Olha só, no quinto tópico, vem falando um rei humilhado. O que o humilhado Nabucodonosor teve de dizer novamente ao descer do trono? Quais foram as palavras? Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Então ele glorificou Deus, glorificou o Deus de Sadraque, Mesaque e de Abednego. É como naquele momento o rei vai falar, mas como? Sou eu tinha a chave. Somente Deus. Eu sou o teu Deus. Só porque você obedeceu, Ele te livrou. Então, Deus foi colocado em alto. Não é verdade? Agora, a última pergunta. O rei tinha o direito de forçar as pessoas a adorar o Deus do céu? Deus alguma vez força alguém a servi-lo? Não. Não. Mas o rei, ele tinha o direito? Ele tinha, né? Porque é rei, ele mandava naquela ocasião. Mas Deus não força ninguém. Eu te pergunto, Maria, quando você vai para a igreja, você vai forçada? Não. Ou você vai porque você gosta? Eu vou porque eu gosto. Você gosta. E o que você faz na igreja? Se você gosta da igreja, para que você vai para a igreja? Eu vou lá para aprender de Jesus, eu canto hinos, eu vou assistir o culto com a minha família. Isso aí, muito bem. Esse deve ser o propósito. A gente, viu, adolescentes? A gente tem que obedecer a Deus, não forçadamente. Devemos ir para a igreja porque nós queremos. Igual como a Maria falou. Ela vai para a igreja porque ela gosta, ela vai louvar a Deus, ela vai encontrar os amigos também. Principalmente, ela vai ouvir a pregação e, acima de tudo, vai adorar a Deus. Assim como os 3 jovens fizeram isso. Preferiram Deus do que a própria vida. Hoje também nós, adolescentes, passamos por provas, passamos por dificuldades. Vamos ser provados. E quando somos testados, devemos escolher quem, Maria? Deus. Deus. Deus acima de tudo. Porque Deus ele vai providenciar as saídas. Maria, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar conosco as respostas dessa lição. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe também sua vida, querido adolescente. E convidamos vocês para o próximo estudo da nossa lição, a lição de número 7. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.